Bom dia, irmãos, a paz, esse dia lindo de sol, não sei a hora que você vai me ver, mas o que eu posso te dizer hoje é que o dia está lindo, que esse é um dia que o Senhor nos fez para nos alegrar e regozijar nele. Bem, irmãos, aqui eu estou para contar uma pequena parte do meu testemunho, baseado dentro da palavra de Deus, que está em Efésios 6, o verso 12, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, eu quero aqui estar expondo um pouco do meu testemunho, é um pedacinho, porque eu entrei numa peleja, numa batalha muito grande. Nasci num lar cristão, me batizei aos 14 anos, sempre no regime dos pais antigos, mas a gente sempre embaixo da obediência. E a gente cresceu, eu cresci trabalhando na obra de Deus, Aos 23 anos de idade eu me casei, depois de ter sonhos, desilusões, mas eu me casei. Me casei, irmãos, mas a batalha não foi diferente. Foi quando eu entrei numa batalha espiritual muito grande. Quando eu sentia de perto Satanás querendo me derrotar, Meu marido, um homem criado na igreja, tradicional, e ele não acreditava no mundo espiritual. Então só ficou eu e Deus naquela batalha. Irmãos, aos 3 meses de casado, eu engravidei da primeira filha, aonde a gente não tinha recurso para nada. Mas eu comecei a saber, não é de boca dos outros, a condição de que a primeira esposa dele morreu. Depois de 9 anos dele viúvo, eu me casei, não é? E eu não me imaginava, irmãos, que eu iria enfrentar uma batalha tão grande quanto aquela. E aí, irmãos, quando ele perdeu tudo, já não tinha mais nada, ele era vendedor, parou as vendas, parou de receber, e eu entrei ali em grande aflição, porque eu não tinha como fazer um tratamento. E aí, irmão, Satanás, ele pensou em dar a primeira investida na minha vida. Quando eu era jovem, lá na minha juventude, aos 18 anos, quando toda jovem tem sonhos de se casar, conheci um rapaz que eu pensava que era de Deus, mas não era, porque ele já era comprometido. E quando eu estava naquela luta, passando por tantas dificuldades, aquele rapaz começou a entrar nos meus sonhos. Eu sonhava, irmãos, à noite, quando eu dormia, e se eu saísse na rua no outro dia, ali eu via aquele rapaz. Mas, irmãos, eu entendia um pouco de batalha espiritual. E ali eu fugia, eu nunca parei para dar atenção, nunca parei nem para cumprimentar aquele rapaz. E os tempos passaram, Mas ali no meio daquela gravidez, daquela luta, meu marido conseguiu um trabalho. Realmente era um trabalho muito difícil, eu ganhava pouco, mas aí já tinha alguma segurança. E eu pude fazer um tratamento, mais digno. E passando, irmãos, mais 3 meses que eu ganhei a minha primeira filha, eu fiquei grávida do segundo filho. Aí, irmãos, foi a sombra da morte. Aí foi uma gravidez muito difícil, um parto muito difícil, aonde, irmãos, eu quase morri mesmo. E as pessoas me contavam a situação de que a primeira esposa dele tinha morrido. Irmãos, eu via tudo aquilo se repetindo na minha vida. Mas eu comecei a entender que era uma guerra espiritual, era uma batalha espiritual. E eu, depois desse filho, foi um momento muito difícil, foi 3 dias numa cama, sem movimentos, porque o parto, foi uma cesárea, foi muito difícil. E ali eu recebi um aviso que eu não poderia ter mais filho. Agora vocês imaginam uma mulher jovem, não é? Um histórico já da primeira família do marido, e aí o medo entrou na minha vida. Eu fiquei uma mulher assustada, porque tudo parecia que ia repetir na minha vida, mas eu tomei uma posição diante de Deus. Eu comecei a ler, irmãos, a procurar saber sobre maldições. Eu sei que muitos não acreditam,
E eu conversava e perguntava para o meu marido, eu questionava o porquê daquilo. Ele já naquela idade não tinha uma condição financeira boa, não tinha uma vida tranquila. E aí, irmãos, foi quando ele me contou uma história da vida dele. Quando ele era jovem, ele foi chamado para o ministério e ele se entregou naquela noite ao ministério. Mas depois ele recuou, voltou, não é, para a lavoura, arrumou a namorada, casou, criou filhos e entrou, irmãos, em muita dificuldade. E a esposa dele, no quarto filho, recebeu o aviso que ela ia morrer se ela tivesse outro filho. Mas esse mesmo irmão, uma igreja onde eles faziam parte, quis pagar um seminário para ele. Mas naquela noite ele disse que tomou a decisão de uma pessoa, chamou ele, convidou ele para trabalhar num sítio. E naquela noite ele foi orar e falar com Deus. E Deus falou com ele em Jeremias 2, verso 37. Mas mesmo assim ele insistiu, irmãos, e foi para aquele sítio. Ele, mais dois irmãos com as suas famílias. E ali, irmãos, ele contava que dentro de 3 anos ele prosperou, criou muitos animais, plantou muita coisa. Mas depois que passou os 3 anos, todos os animais morreram, a terra parou de produzir. E dali eles saíram puros, sem nada, como diz o texto. Se você quiser examinar a palavra, Jeremias 2, de 34 ao 37. Foi a vida que o meu marido viveu. E eu junto dele também agora. Aquelas maldições tentavam chegar na minha vida. Mas eu tomei uma posição diante de Deus. Eu comecei a ler livros, ler a palavra. Eu orava muito, irmãos. Eu buscava a presença de Deus. E aqueles sonhos eram constantes. E meu filho foi crescendo, né? E eu tive que passar por uma série de tratamentos. Médico todos os dias quase eu estava no médico. Aos 27 anos, tive uma gravidez interrompida. Aí as coisas pioraram, irmãos. Fui ao médico e o médico já sabia do meu histórico. E ele me deu um encaminhamento, me deu um endereço. Cheguei em casa, entreguei meu marido. E ele foi comigo, ele me levou. E depois, irmãos, daquela gravidez interrompida, piorou mais a situação na minha vida. Aí eu tive mais problemas. Tive uma disritmia, tive uma convulsão. Fiz 5 anos de tratamento psiquiátrico. Mas no final desses 5 anos, irmãos, Deus me deu a vitória. Deus me fez um milagre na minha vida. Quando eu ia operar, tirar todos o útero e trompas e tudo, Deus fez um milagre. E aí Deus viu que eu estava pronta para ser mãe. E me deu uma filha, que é a minha filha mais nova. Irmãos, mas a luta continuou. E eu lutava muito, irmãos, e aqueles sonhos continuaram, eu lutando. E a vida financeira realmente muito difícil, mas eu lutava, eu trabalhava e Deus foi dando a vitória, eu sempre firme na presença do Senhor. E aí quando passou um tempo, minha filha já com 3 anos e pouco, Deus me deu um emprego, Deus me deu um trabalho, e Deus foi revigorando a minha vida e foi crescendo, e a mais velha foi crescendo, e os meninos crescendo, e graças a Deus agora a gente tinha condição de comprar, de dar as coisas aos nossos filhos, mas Satanás estava na espreita, irmãos. Ele estava esperando a oportunidade. Como ele não conseguiu na minha vida, agora ele parte para cima da minha filha adolescente. Ela entrou na desobediência. E aquilo para mim, irmãos, foi o fim. Aquilo para mim parecia que eu ia morrer, que eu não ia suportar. Foi das vizinhas chegar na minha casa e achar que eu ia morrer naquele dia. Mas eu buscando a presença do Senhor, orando todo o tempo, como diz a palavra de Deus. E foi um tempo muito difícil. Mas o tempo passou-se, né? Minha filha ficou grávida, teve um filho e junto, ainda não estava trabalhando e a gente lutando e graças a Deus o menino cresceu, não é? E passaram os tempos, irmãos. Minha filha já com 17 anos, naquela desobediência, um dia eu conversei com meu marido, ele disse, olha, deixa isso para lá. Mas eu disse, eu não posso deixar para lá, é a minha filha.
Irmãos, eu era presidente de um grupo de libertação. Era um grupo, irmãos, que nós trabalhávamos e via o agir de Deus. Eu nunca tive medo de trabalho espiritual. Eu enfrentava a qualquer hora que me chamasse para libertação, eu ia. Eu vi muitas almas ser libertas. Até hoje eu encontro pessoas que foram libertas e permanecem na presença de Deus até hoje. E eu pensei comigo, eu vou pedir ajuda dos irmãos. Eles vão orar comigo e a minha filha será liberta. Ai, irmãos, que erro. Deu tudo errado. Quando naquela noite eu fui falar com os irmãos, e saiu errado da minha boca, e eles interpretaram, eles não tiveram compaixão, ali eles acharam que eu era errada, e meu marido disse o seguinte, eu não sei de nada disso. Irmãos, e o tempo passou, eu fiquei muito triste, muito magoada, mas ninguém nunca me procurou para conversar comigo, para saber o que tinha exatamente acontecido. E o tempo passou, irmãos, e Deus trabalhando, e Deus foi me prosperando, Deus foi prosperando meu marido. Depois de tudo isso, depois daquela luta toda, ele foi ser pastor, e eu junto na obra do Senhor. Irmãos, e o tempo passou. E eu orando. Mas nesse tempo eu estudei, fiz cursos, trabalhei, vendia muito, graças a Deus. Irmãos, eu nunca dei lugar ao diabo. A minha vida sempre foi uma vida na presença de Deus. Mas aí, irmãos, aquela reunião ficou, eu esqueci daquilo. Para mim, eu nunca tinha feito nada errado. Para mim, ninguém nunca me viu com nada errado. Então eu disse, para mim tinha acabado. Mas, irmãos, passou o tempo. E agora, 2016, minha filha tomou a decisão de voltar para Jesus, estudar, terminou a faculdade. No dia que ela ia sair para sua formatura, ela veio falar comigo muito bonita. E eu falei para Deus, Senhor, eu quero ver minha filha bonita assim, saindo para se casar. Irmãos, Deus fez uma virada. Final daquele ano ela já conheceu um moço e é um homem sério, e ele marcaram o casamento para o mês de agosto. E estava tudo correndo bem. Quando chegou no 1º de agosto, 2 de agosto de 2019, eu comecei a passar mal às 3 horas da manhã. E fui passando mal, 1º, 2º, 3º dia, 4º dia, o casamento marcado para o dia 10 de agosto. Irmãos, e faltava 4 dias para o casamento, eu fui para um centro cirúrgico. Minha filha abraçou comigo, chorando, eu disse, olha, não chore, siga em frente, porque vai dar tudo certo. Irmãos, e ali passei por aquela cirurgia, Deus comigo, me guardando, me protegendo, me dando paz. Eu recebi uma paz sobrenatural. Mas, irmão, Satanás tinha uma bomba. E ele disse, eu não consegui matar ela, não consegui jogar ela no adultério, não consegui matar de parto, não consegui deixar na pobreza, agora eu vou difamar. Irmãos, eu saí do hospital à revelia, e entrei na igreja com a minha filha, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é fiel, irmãos. Não há barreira que Ele não possa vencer. E ali, irmãos, aquela cerimônia foi a coisa mais linda. E a igreja de pé. Mas Satanás ficou furioso, irmãos. Passou uns dias, comecei a me recuperar. Quando eu comecei a sair na rua, comecei a ver a fúria de Satanás. As pessoas tudo viravam as costas para mim. Vizinhos que eu me dei sempre muito bem, fugiu de mim na rua. Até os irmãos da igreja olhando para mim de cara feia. Irmãos, aonde eu fui já pregando o evangelho, fiz amigos, Satanás foi atrás levando a difamação. E eu disse, Senhor, o que eu faço agora? Falei, Senhor, e agora? Irmãos, e veio nitidamente, escreva. Irmãos, e Deus tem trabalhado na minha vida. Deus tem sido fiel, maravilhoso, Deus tem me honrado. Eu quero dizer para você, se você está passando por dificuldade, se você está passando por luta, você confia em Deus. Confia porque Ele é um Deus que dá a vitória.
Para Deus não existe impossível, Deus é fiel, Ele cuida daqueles que temem ao Senhor. Eu quero dizer para você que Deus tem me honrado, Deus tem me prosperado, Deus tem cuidado da minha saúde, Deus tem cuidado dos meus filhos. Graças a Deus, Deus tem me mostrado o seu amor, irmãos. Mas, irmãos, uma coisa eu quero dizer para vocês, o melhor amigo é Jesus. Ele não te abandona nunca. Eu estava naquele centro cirúrgico e eu senti a presença de Deus. Irmãos, mas aqueles irmãos que nós éramos como família, a gente trocava almoço, café da manhã, irmãos, nunca nenhum me procurou para dizer, Ruth, o que foi que aconteceu com você? Irmão, Satanás é mau, Satanás é cruel, e ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu quero dizer para você que a gente tem um Deus, sabe? Quando você acredita em Deus, nada vai te derrubar. Olha, Jesus, ele não perde uma batalha. Deus é o Deus, ele é o Senhor dos exércitos, glória a Deus. E ele cuida daqueles que obedecem. Final, irmãos, fiquei bem, voltei no hospital, fiz todos os exames, glória a Deus. E Deus está cuidando de mim. Então eu quero dizer para você, é manhã linda de sol, olha para o céu e veja Deus. Levanta a cabeça, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Davi preferiu entregar-se na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Então eu quero dizer para você nesse momento, olha, não desista. Por pior que seja a sua luta, confia em Deus. Confia que a negra nuvem vai passar. E Deus é Deus de vitória. Com Cristo nós somos mais que vencedores. E eu quero dizer para você, com tudo isso eu sou vencedora. E eu tenho certeza que Deus está comigo. E Ele, como eu sentisse Deus falar comigo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, não abaixa, eu estou contigo e a vitória é sua, você vai vencer. Irmãos, eu posso ver isso a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Eu quero nessa manhã desejar a você, que você seja feliz e abençoado, mas não desista. Fica de pé, porque Deus, Ele é fiel, Ele não perde uma batalha. E eu vou orar com você nessa manhã. Se você está com algum problema, sabe? Parece que é impossível, parece que não tem solução, mas eu quero dizer para você que há solução. Porque Jesus, Ele garantiu isso na cruz do Calvário. Olha, e o mal existe. As maldições existem. E se você quer se libertar dela, confesse a Deus, volta lá atrás. Talvez sua família esteja sofrendo porque você nunca teve coragem de confessar para Deus e de chegar diante da tua família e dizer, olha, eu errei, mas eu me arrependo no pó e na cinza e com certeza Deus vai te dar a vitória. Eu não errei não, irmãos, eu não errei. Eu apenas quis vencer, eu apenas quis fazer algo que não era para mim ter feito, mas Jesus me fez vencedora. E Ele faz você também. Não se decepcione com as pessoas nos decepcionam, mas Jesus não decepciona. Ele é fiel e Ele é justo. Deus querido, louvado seja o teu santo nome, Pai. Glorificado seja o Senhor para todos sempre. A honra e a glória do Senhor. Eu quero pedir agora, Senhor, a tua bênção para todas as pessoas que vão ver esse vídeo, Pai. Que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia e que eles possam olhar para ti e saber que só o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Amém.